Essa é a 39ª edição do Power Up, que a gente vai iniciar agora. E o tema que a gente trouxe foi como que meu nome é Mariane, né? Desculpa aí. Eu e a Laura, nós vamos apresentar esse Power Up para vocês, e a gente vai tratar a questão de como o PO ele pode ser o protagonista para a qualidade da entrega dos produtos que a gente tem hoje na iOASE. A gente entende que a qualidade do produto, ela não está vinculada a uma pessoa somente, né? Ela é o resultado do trabalho de todo o time, passando do cliente ao Scrum Master, ao PO, ao QA, aos desenvolvedores. Então, a gente trouxe um tema que a gente vai passar algumas técnicas e metodologias que podem auxiliar aí a atuação dos POs para serem o protagonista aí dessa qualidade, dessa entrega dos produtos que a gente trabalha hoje dentro da iOASE. Como eu falei, meu nome é Mariane Ramos. Eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas pela Faculdade Única de Contagem. Eu tenho uma experiência de 4 anos como analista de qualidade, e há mais ou menos quase um ano aproximadamente eu comecei a atuar como Product Owner, e tenho 1 ano e 7 meses de iOASE. Nesse 1 ano e 7 meses eu atuei como analista de QA a maioria do tempo, a maioria não, né, que já está quase 1 ano de PO, uma parte aí do tempo testando os produtos. Eu trabalhei com a Laura, inclusive, testando os produtos que ela era PO, como FTC, AMOBH, SOUBH, Galo, Woodstock. Eu passei por diversos produtos fazendo teste, até que eu fui para a VLI atuar no projeto Plano de Vendas e Clientes, fui atuar como QA, e lá fiz essa virada de chave para PO. E aí, dentro dessa experiência que eu tive nesses 4 anos como QA e agora como PO, a gente elencou algumas técnicas que a gente utiliza no dia a dia e vai trazer aqui para vocês poderem colocar em prática aí de acordo com o contexto de projeto, né, de cada um aí, o que vocês puderem aproveitar. Esse é o nosso objetivo hoje. Aí eu vou passar para a Laura aí, ela vai se apresentar e dar continuidade na apresentação. Obrigada, Mari. Deixa eu só compartilhar minha tela primeiro, pessoal. E esse é o nosso, acho que primeiro remotamente, a gente não tem muita experiência não, então vocês desculpem a falha aí, qualquer coisa, ajuda nós. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Então tá. Então, pessoal, obrigada por vocês estarem aqui. Fiquei super surpresa com a quantidade de pessoas. É muito legal. A Mari me chamou para a gente fazer esse Power Up juntas. Eu fiquei super feliz. Bom, um pouquinho sobre mim. Eu não sei se todos me conhecem, meu nome é Laura. Eu atuo na iOASE como PO há quase 2 anos, então a minha atuação na iOASE sempre foi como PO. Eu tenho uma formação um pouquinho diferente, acredito eu, que da maioria das pessoas, né, que trabalham na iOASE. Eu sou fisioterapeuta de formação, mas a minha carreira e a minha trajetória aí profissional de um pouco mais de 10 anos, então, da área da saúde e também da tecnologia. Então, sempre me envolvi em projetos tecnológicos. É uma área que me desperta muita curiosidade e eu gosto bastante de atuar. Então, não tenho conhecimento técnico, mas tenho muita vivência prática e consigo andar bem também nessa área. Então, há 2 anos eu saí da minha zona de conforto, que é a área da saúde, para atuar aí na iOASE com, assim, diversos segmentos. Então, atualmente eu estou atuando como PO e eu estou atuando junto com
dos projetos da BASF, tem bem pouco tempo mesmo. Já passei também pelo cliente DLI, já passei pelo cliente Fundação Dom Cabral, então já atuei aí em vários segmentos que me tiraram de verdade da minha área de conforto, que era a área da saúde. A intenção nossa aqui, minha e da Mari, é compartilhar com vocês as nossas boas práticas, né, aquilo que a gente foi adquirindo ao longo da nossa jornada aí de conhecimento dentro da IOASIS e um pouco fora também, compartilhar isso com vocês, e eu prometo que a gente só trouxe as nossas boas práticas, as práticas ruins a gente, de verdade, a gente engavetou, porque a gente vivenciou isso sim, com certeza. A gente fez um combinado de só trazer para vocês as coisas boas que a gente viveu. Mas, desculpa, pessoal, continuando aí no nosso tema. Essa foi uma frase que inspirou, assim, eu e a Mari a construir também esse material, que é uma frase do Steve Jobs, que diz: seja um padrão de qualidade. As pessoas não estão acostumadas com um ambiente em que o melhor é o esperado. E aí a leitura que a gente faz, assim, um pouco dessa frase, é que a gente não precisa esperar um ambiente perfeito, um processo perfeito, uma empresa perfeita, para a gente executar aquilo que a gente considera que seja um padrão de qualidade. A qualidade, ela está muito embutida nas nossas ações, no nosso bom senso, e a gente acredita que praticando isso, né, lógico, quando a gente tem algumas outras coisas alinhadas, a gente tem muito mais sucesso. E como o mercado não está preparado para isso, as pessoas vão se surpreender. E surpreender pessoas é muito bom para o nosso trabalho, é muito bom para a nossa satisfação também pessoal, para a nossa satisfação profissional. Então, a dica que a gente traz aqui é que procure inspirar, você mesmo se inspire em boas ações, se inspire em coisas boas e se inspire em ser uma pessoa sempre melhor, que com certeza, onde quer que você esteja, você vai ter sucesso. E, voltando aqui para o nosso tema, né, sobre como o PO ele pode contribuir aí para esse trabalho de qualidade, a gente entende que o trabalho do PO é um trabalho, assim, bastante inicial do processo, né, a gente tem um contato, assim, muito inicial com esses clientes e a gente tem uma grande responsabilidade também, né, sobre o produto que vai ser construído e partindo desse backlog, né, um backlog estruturado, um backlog que está sempre atualizado e está sempre aderente às necessidades do cliente. Pessoal, só para confirmar, vocês estão me ouvindo? A conexão está boa? Tá ótimo. Tá tranquilo aí. Então tá. Beleza, só para fazer uns pontos de controle aí ao longo do percurso. Então, essa é uma contribuição muito importante, né, que é uma grande responsabilidade do PO, de ter sempre esse backlog estruturado conforme as necessidades do cliente, né? Então, o que a gente chama do Product Backlog é onde começa, né, a gente pode dizer assim, onde começa o grande trabalho do PO e o trabalho FDP do PO, é um trabalho FDP no bom sentido, daqui a pouquinho vocês vão entender, né, o que é esse trabalho FDP, porque desenvolver um produto enxuto, gente, de fato não é fácil, a gente precisa ter foco, a gente precisa observar muito, né, o nosso cliente, o que a gente vai oferecer para aqueles usuários, né, para quem vai utilizar o nosso produto, e um backlog que a gente considera um backlog eficiente é aquele backlog que está sempre priorizado, é um backlog que contempla também, né, todos os esforços, né, que se refere ao tempo e ao trabalho também que vai ser desenvolvido, e é um backlog que contém, né, a descrição de todo o contexto do negócio, de tudo aquilo que vai entregar valor para aquele cliente, e é uma grande responsabilidade nossa fazer isso. O backlog é uma ferramenta que a gente pode usar também para gerenciar expectativas, né, de cliente, gerenciar expectativas das equipes que vão trabalhar com a gente, então ter ele muito bem estruturado ajuda muito no processo, e ajuda muito também no processo para a gente fazer uma entrega bacana para aqueles desenvolvedores que vão receber aquele produto e vão, né, de fato, tangibilizar o que a gente quer entregar para os nossos clientes. Então, pensando muito no backlog, a gente trouxe aqui algumas dicas mesmo alguns passos
que a gente daria, assim, para construir o nosso backlog. O primeiro passo que a gente elencou foi conhecer os nossos clientes. No contexto iOasis, eu não sei se vocês sabem, né, mas se não souberem, eu acredito que sim, mas se não souberem, a gente conta aqui também. A gente tem uma equipe de inovação, que é uma equipe maravilhosa aí dentro da iOasis, que tem muito papel de facilitar essa entrada, né, do cliente para dentro da nossa organização, ajudando esses clientes a entender o produto, né, o que eles querem como produto, e ajudando também, assim, nesse processo inicial que pode ser um pouco, vamos dizer assim, um pouco bagunçado para um cliente que não tem muita certeza, né, do que ele quer construir. Então, a gente tem esse processo de discovery com essa equipe, e sempre que vocês tiverem a oportunidade, participem. Eu digo ter a oportunidade, porque eu tenho quase 2 anos de iOasis, e eu nunca participei de um processo de discovery com a equipe de inovação. Mas, como eu não tive essa oportunidade, eu sempre li os materiais que essa equipe ela gera desses nossos clientes, e é um material muito rico, que ajuda muito, é um ótimo ponto de partida para a gente entender, né, onde o nosso cliente está inserido, qual que é o mercado dele, quais são os clientes dele, como que ele fatura. Então, enfim, assim, acho que conhecer o cliente é fundamental para a gente conseguir traçar também uma relação muito próxima com eles, porque esse é uma característica importante também do papel do PO, né? Ser muito próxima do cliente. Então, leia, se não tiver oportunidade de participar, leia esses materiais. Converse, pergunte e ouça as pessoas que participaram desse projeto, desse processo, ou as pessoas que já participaram desse processo. Isso ajuda muito, né? Assim, então, trocar aquela conversa de corredor, num café, é muito rica. E hoje a gente está um pouco distante disso, né? Todo mundo remoto, mas chama ali no chat, acho que vale muito a pena ouvir a opinião de outras pessoas. Uma outra dica também é pesquisar sobre o negócio do cliente na internet. Poxa, hoje em dia é tão fácil a gente conseguir informações sobre tudo. Assim, no meu início de carreira profissional, a gente não tinha internet. Então, para eu conhecer um cliente, eu tinha que ir visitar o cliente, e às vezes eu não tinha acesso. Então, era super difícil. Hoje em dia, se a gente tem a tal da capacidade pulsativa, a gente consegue muitas informações através da internet. E, além, né, do negócio do cliente, pesquise também sobre os produtos que já existem no mercado, porque muitas das vezes o produto que a gente vai construir não é um produto novo de mercado, mas baseado em outros produtos que já existem. Então, esse benchmark também é muito rico e vai te ajudar, com certeza, a elaborar, a ter um backlog que seja aderente aí com o negócio dos nossos clientes. Então, a dica aqui é que seja mesmo curioso. Pessoal, todo mundo me ouvindo, né? Sim. Obrigada. O passo 2 que a gente colocou aqui é a organização. Então, a gente, como PO, a gente precisa, de fato, ser muito organizado, porque a gente está carregando ali, né, na nossa mão, vamos dizer assim, toda a estrutura de produto que aquele cliente precisa construir. Então, é muito importante que a gente se organize. E aí, essa organização, a gente usa bastante, né, os épicos, as features, as histórias de usuários, com os critérios de aceitação, e é muito importante que a gente pegue tudo isso, todo aquele desejo daquele cliente em relação ao produto, e fatie. Então, a gente está sempre ali fatiando, entendendo um épico, transformando ele em features, e pegando aquelas features e transformando também dentro de histórias de usuário. É importante que a gente tenha essa organização e que a gente consiga entender onde as peças se encaixam no todo. E aí, pensando um pouquinho nisso, eu vou compartilhar aqui com vocês, que acho que vai ficar fácil de vocês entenderem. Talvez tenha alguém aí que ainda não tenha muita
intimidade com épico, features e histórias de usuário, mas basicamente, né, essa organização é uma WBS, uma Work Breakdown Structure, ou seja, é uma estrutura hierárquica mesmo para a gente organizar tudo que tem dentro de um backlog e a gente conseguir também entender, né, como que cada peça se encaixa. Então, dentro desse modelo, né, a gente pode trabalhar com os épicos, e o que seriam esses épicos? Esses épicos, eles representam uma história do usuário que é muito grande, ou que não tem detalhes suficientes para serem desenvolvidas, né, então é um desejo do cliente, mas ainda não está tão detalhado para a gente colocar isso aí numa esteira de desenvolvimento. Alguns autores falam que um épico pode ser considerado também como um módulo de um sistema. E aqui, para fazer um paralelo, eu trouxe, imagine que a gente vai construir um marketplace, por exemplo. Então, a gente teria aí uma página do administrador, ou um back-office, por exemplo, né, um admin, como um épico desse nosso produto aí de marketplace. E aí, descendo um pouco mais aqui na nossa estrutura, a gente teria as nossas features. Então, as features, elas sempre vão estar, né, dentro de uma estrutura de um épico, né? Um épico pode ter várias features. E aí, o que seria essa feature? Seria uma função mesmo que o sistema vai desempenhar dentro de um determinado módulo. E aqui, traçando um paralelo com um exemplo, né, de um marketplace, por exemplo, a gente poderia, então, trazer aqui, elencar essas 3 features. Uma feature para gerenciar os cadastros, né, de usuários, de repente. Uma feature para emitir os relatórios. E uma feature para gerenciar estoques. Gente, fez um barulhinho aqui, vocês estão aí, né? Então. Estamos sim. Beleza. Então, a gente teria aí esses 3 exemplos de feature. E descendo um pouco mais na nossa estrutura, a gente tem as nossas histórias de usuários, que são as descrições um pouco mais, né, bem mais detalhadas, né, de um recurso que é contado através da perspectiva de uma pessoa que deseja aquela nova função. E aqui dentro do nosso exemplo, o que a gente poderia ter? Então, eu posso ter, dentro da feature de gerenciar cadastro, eu posso cadastrar um novo usuário, editar um usuário cadastrado, excluir um usuário, e aí essa seria tipo a descrição da minha história de usuário. Dentro dessa história de usuário, eu teria todas as informações mais detalhadas, do tipo, eu vou cadastrar um novo usuário, mas beleza, o que você vai usar como cadastro? É o e-mail dele? É o nome? Você vai coletar o telefone dele? Então, todos esses detalhes, eles precisam estar contidos dentro da nossa descrição da história e dentro do critério de aceitação. Então, esse seria o nosso paralelo aí com as histórias de usuário. Hoje a gente não vai entrar aqui dentro de task, dentro de bug, porque a gente já estaria entrando assim também muito na área de, né, do que o desenvolvedor depois acaba fazendo com aquelas histórias de usuário, ele decompõe eles em tarefas, e hoje a gente não vai falar sobre isso, vamos ficar aqui a nível de história de usuário, beleza? Gente, alguém faz uma organização diferente desse backlog? Sim, olá, então... É o Jefferson, tudo bem? Oi, Jeff. Existem alguns autores que falam que não existiria a estrutura do épico, né? Desculpa, da feature. Do épico você já iria para a história, e existem outros autores que falam que não existia o épico e você trabalharia, por exemplo, no nível de feature e de história. Então, isso vai muito do contexto organizacional que o cliente quer seguir e faz mais sentido. Mas é só uma observação para você. Curiosidade. Não, legal. Eu acho que também é importante, sim, a gente considerar sempre o contexto, né? Talvez em produtos que são um pouco mais complexos, eu senti a necessidade de ter, mas em produtos, né, menos complexos, talvez a gente poderia, simplificar mesmo. Acho que poderia ser uma boa prática. Então, galera, deixa eu voltar aqui e apresentar. Beleza, então essa organização, assim, que tem me ajudado bastante mesmo a entender o produto como um todo. E o próximo passo seria o focar, né?
que a gente precisa focar? Eu preciso focar naqueles itens que foram priorizados, eu preciso não focar, né, naqueles itens que foram descartados ou que vão ser guardados, vão ser engavetados para um outro momento, e eu preciso também ter um foco naquelas histórias que são mais importantes para poder ter um refinamento, né, mais apurado, mais detalhado, e eu preciso focar também nas estimativas daquelas histórias, né, que vão compor todo o nosso backlog. E aqui entra um pouquinho da tradução, né, do trabalho FDP do PO, que seria o quê, gente? O PO está sempre fatiando, ele está sempre descartando e ele está sempre priorizando. Então, esse é o dia a dia FDP do PO, fatiar, descartar e priorizar. Então, por isso que essa sigla comum aí das pessoas falarem no mercado é o FDP do PO. A gente está sempre fazendo isso a todo o momento. Então, sobre priorização, gente, o que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês? A gente precisa priorizar o backlog, a gente precisa entender, né, quais são os pontos que são mais relevantes, que são mais importantes, que geram mais valor para o nosso cliente, e aí existem várias técnicas de priorização de backlog, várias ferramentas. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, mas também quero ouvir se vocês utilizam um outro tipo de ferramenta. Aqui é uma ferramenta que a gente utiliza bastante, é o MOSCOW, né, que é um acrônimo de Must, Should, Code e Want. E esse want é um pouco controverso, tem pessoas que usam want como, tipo, não quero, não preciso disso, e aí seria mesmo em ordem de valor, né, o must, o mais relevante, o mais importante, né, a gente trata muito requisitos regulamentatórios aqui dentro do must, são aqueles requisitos que não podem faltar em uma primeira sprint, por exemplo, do projeto. A gente tem os requisitos should, né, que são aqueles requisitos que são importantes, eles precisam estar presentes no nosso produto, mas eles podem esperar 1, 2 sprints para serem executados. E temos o code, né, que poderia ter, que legal seria se o meu produto, além de banco, ele fosse um shopping também, né, poxa, muito legal, poderia ter, mas não é o foco principal, então em algum momento eu posso vir a ter aquele requisito. E o want seria tipo a cereja do bolo mesmo, que a gente chama de perfumaria, tipo, nossa, vou para balada, tô pronta, já estou dentro do Uber, mas eu esqueci o perfume, poxa, eu não vou voltar em casa para passar o perfume, né? Então, a gente pode viver muito bem sem ele. Se eu tiver ele, né, vai fazer um diferencial lá na hora do rolê, mas eu consigo viver sem ele. E aí, o que a gente faz mesmo é considerar, né, todos aqueles requisitos que são must, que são mais importantes, a gente considera para serem executados primeiro. É uma maneira bem subjetiva mesmo de se priorizar um backlog, né, isso vai depender muito da visão da pessoa que está priorizando isso com você, da visão do cliente, mas é uma forma super prática que em algum contexto de algum cliente ela super atende, a gente não precisa de nada mais elaborado do que isso. Uma outra ferramenta que a gente utiliza bastante também seria essa matriz aqui, né, de valor e esforço. Então, é uma matriz que a gente elenca também, né, aquilo que tem maior prioridade, que gera mais valor para o cliente, e em relação ao esforço que a gente vai utilizar para desenvolver uma determinada funcionalidade. Eu utilizo muito essa ferramenta para aqueles clientes que exigem um controle de budget, né, de um controle financeiro maior em relação ao produto. Então, às vezes a gente tem cliente que fala assim, olha, esse mês meu budget foi cortado pela metade, então eu não quero parar, eu preciso continuar desenvolvendo meu produto, mas eu preciso desenvolver as coisas que tem um custo menor, então a gente parte aí para que gera mais valor, mas que tem um custo menor. Então, dependendo do contexto de alguns clientes, você pode, né, escolher a melhor ferramenta aí que vai se aplicar para vocês, eu uso bastante essas duas. E tem outras, a gente tem a ferramenta Buy a Feature, que funciona como se fosse um Monopoly, né? As pessoas
distribui dinheiro para as pessoas, né, fictício, claro, coloca aquelas histórias, né, sobre a mesa e as pessoas vão comprando, né, o que é aquilo, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, então a gente vai entregando, vai conseguindo priorizar também o nosso backlog de forma um pouquinho mais criativa, né, a gente precisa entender se o contexto do cliente também permite a gente fazer essa abordagem. Pessoal, alguém utiliza e teve sucesso, assim, com alguma outra ferramenta de priorização aqui e que pode compartilhar com a gente? Sim, não, talvez? Bom, então tá, legal, galera. Vamos continuar aqui. Bom, depois, então, vamos considerar, né, um backlog lá já priorizado com aquilo que é mais importante para qual passo que a gente iria. Então, a gente iria estimar esse nosso backlog, e estimar é uma coisa muito sensível. Eu acho que todo mundo, assim, né, que já experimentou um projeto sabe o quão sensível isso é, as pessoas ficam um pouco receosas de darem estimativas, né, com medo depois da execução ser muito maior do que foi estimado, mas é um passo super importante, é um input muito grande para a gente conseguir construir o nosso roadmap, que daqui a pouquinho a gente vai ver como que a gente faz. Então, eu trouxe aqui 2 ferramentas que a gente, né, comumente utiliza, que é o Playing Poker. Não é vamos dizer assim, uma responsabilidade, né, do PO fazer essa estimativa. A estimativa, ela precisa, de fato, vir de quem vai executar, né, aquela tarefa. Então, é muito importante que os nossos colegas desenvolvedores façam essa estimativa, mas é muito importante também que a gente, como PO, a gente conduza, né, e ajude também nesse processo. Então, eu acredito que seja uma tarefa aí compartilhada, né, uma bola compartilhada aí entre nós e os desenvolvedores, para a gente conseguir levar a transparência para os nossos clientes. Então, utilizo muito o Playing Poker, e a gente utiliza muito também quando a gente tem alguns projetos um pouco mais complexos e com um nível de incerteza maior, a gente gosta de utilizar também o T-shirt size. E existe um paralelo aí, né, entre o tamanho da camiseta, vamos dizer assim, se essa história vestisse uma camiseta, qual seria o tamanho da camiseta, né, PMG ou Extra G? Então, existe também um paralelo aí desse small, né, ou do P, com os números de Fibonacci, mas isso também é muito relativo, então você tem que entender mesmo qual que é a realidade do seu time para você conseguir fazer esse paralelo. Mas é um tipo de estimativa, né, de ferramenta de estimativa que super ajuda a gente a trabalhar também com o nosso roadmap. Então, fica a dica aí, é uma ótima ferramenta. Bom, e depois que a gente tem, né, o nosso backlog organizado, priorizado e estimado, a gente vai para a maravilhosa ferramenta que é o roadmap. O roadmap, para mim, é uma ferramenta padrão ouro, porque é uma ferramenta que nos ajuda e muito a gerenciar a expectativa do cliente, porque quando o cliente quer um produto, ele quer um produto para ontem. E aí, a gente precisa ter essa capacidade, né, de gerenciar a expectativa daquele cliente, né, de mostrar para ele os passos que a gente precisa seguir para chegar em um determinado lugar. Então, para mim, o roadmap é a ferramenta padrão ouro. E o roadmap, gente, é uma coisa, é muito simples. Eu acho que tem muita dificuldade, assim, a gente fica, nossa, com medo, às vezes, de apresentar um roadmap, porque a gente, nossa, é um plano, mas e se eu não executar esse plano? A gente acho que fica um pouco receoso em fazer isso, mas se você seguir os passos ali certinho, né, organizou seu backlog, priorizou e estimou, não tem por que ter receio de utilizar o roadmap. Então, o roadmap é um roteiro mesmo do que a gente vai fazer, do caminho que a gente vai percorrer
para entregar aquele produto para o cliente. Então, assim, no meu modo simplista de enxergar as coisas, o roadmap, para mim, ele exibe o backlog do produto organizado ao longo do tempo, porque assim a gente consegue dar uma perspectiva de futuro, e não só para o cliente, mas para as pessoas também que vão contribuir com a construção do nosso produto. Então, acho que construir também um roadmap é super importante. E aí, voltando para o nosso maravilhoso Mural, eu sou apaixonada com essa ferramenta. Eu fiz aqui de forma muito simples mesmo, só para exemplificar para vocês. Peguei as nossas histórias aqui, né, de usuário do nosso marketplace e priorizei aqui, né, junto com o cliente, aquilo que era mais importante, a gente classificou aqui como valor alto para o negócio. E também estava lá reunida com os meus colegas desenvolvedores e estimamos, então, cada história dessa daqui, né, contém um pontinho, e imagine que esse cliente é um cliente que não muito preocupado com o budget, ou seja, eu quero desenvolver primeiro aquilo que gera mais valor para o meu negócio. Então, a gente vai partir aqui dos cor-de-rosas mais fortes, rosa pink, para baixo. E aí, gente, eu já sei, se a gente fez o nosso dever de casa lá das estimativas, eu já sei quanto cada história, né, vale de pontuação, e eu tenho aqui o roadmap mais simples do mundo, que o que acontece? A gente trabalha no framework ágil. O framework ágil, ele é repetitivo, né? Então, começa uma sprint, termina, começa outra. Começa, termina, começa outra. E assim por diante. As nossas sprints, hoje, elas são time boxed, né? Dentro da iOS são 12 dias. Então, eu já sei a duração de cada uma delas. Então, eu sei quando uma começa, quando a segunda começa. E, como uma PO muito bem relacionada e amiga do meu Scrum Master, eu já sei qual que é a capacidade de entrega do meu time. Então, eu sei que esse meu time, ele entrega 20 pontos por sprint. Então, o que eu faço? Eu pego aquelas histórias que são as histórias mais importantes e vou elencando elas aqui dentro da sprint 1 até eu atingir a capacidade do meu time, que é 20 pontos. Aqui eu fiquei com 21, mas isso é muito negociável. Um pontinho a mais não vai matar ninguém, ou 2 pontinhos a menos aqui na sprint 3 também, né, não vai deixar ninguém desfavorecido. Então, gente, é isso. Construir o roadmap é basicamente fazer isso, a gente pegar todas aquelas histórias e trazer aí para uma linha do tempo e avisar o nosso cliente que, para a gente entregar, né, aquele épico de construir o backlog, o back-office dele, a gente vai começar hoje, no dia 26, e a gente vai até o dia 31/3. E isso, gente, dá uma segurança, um conforto para o cliente que vocês não imaginam, assim, acho que eles ficam até felizes, sabe? Não importa, é daqui 5 meses? Não, mas agora eu sei como que as coisas vão acontecer. Então, por isso que eu gosto de falar que o roadmap, para mim, é a ferramenta padrão ouro. Bom, galera, essa mensagem, acho que eu demorei um pouquinho mais do tempo que eu tinha, Mari, desculpa, mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode abrir aqui para vocês me perguntarem alguma sugestão, fiquem à vontade, viu, gente? A Mari vai continuar com a gente, contando um pouquinho, detalhando um pouquinho mais como as boas práticas que a gente construir aí as nossas histórias de usuário. Dúvida, galera? Tem alguma dúvida, pessoal? Gira é bom. Bom, vou deixar abrir a câmera aqui. Vocês estão visualizando a minha tela, pessoal? Vocês querem? Estamos sim. Tá. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre histórias de usuário. A história de usuário deve capturar o que o usuário deseja fazer com o sistema em um alto nível. Bom, o objetivo da história é justamente trazer o desejo do usuário em um alto nível
tentando mensurar aí como que seria o comportamento desse usuário, tentando planejar esse comportamento para, de fato, entregar o valor que o usuário, o cliente ali deseja. E aí, as histórias, para capturar esse valor, elas precisam ter uma compreensão compartilhada da parte do cliente, do PO, para o time. E aí, existem algumas técnicas, eu acredito que algumas pessoas já conheçam aqui algumas, que podem auxiliar nessa compreensão, nessa história mais clara e objetiva. Eu vou falar um pouquinho delas para a gente. A história, geralmente, ela começa com um título, eu não cheguei a falar dessa parte, porque acho que é algo bem simples, né? Geralmente é uma descrição sucinta ali, que resume bem o que vai ser entregue. E aí ela parte para a descrição e para os critérios. A descrição da história do usuário, ela deve deixar claro a entrega de valor que ela representa para o cliente, para que se torne visível para todos do time o valor da entrega daquela história. Então, durante a descrição da história do usuário, ela precisa responder algumas perguntas, é uma técnica que é muito boa, ela tem que responder o como, o que, o porquê, o que daquilo, o que você quer e para que você quer. Então, como, o que você quer e para que o usuário quer, né? Aí um exemplo aqui de descrição para vocês, eu coloquei um exemplo de história, que seria o cliente faz saque em dinheiro. Uma descrição como exemplo seria, como cliente, eu gostaria de sacar dinheiro em caixa eletrônico para que não tenha que esperar na fila. Então, como ali o cliente, o que ele gostaria de sacar dinheiro, para quê? Para que ele não tenha que enfrentar uma fila no banco. Então, com essa descrição aqui, o desenvolvedor ele vai compreender a entrega do valor, que a gente precisa entregar aquela história para que o usuário ele consiga sacar o dinheiro, porque ele não quer ficar ali numa fila de banco. É bem melhor, porque você vai especificar quem vai fazer a ação que vai ocorrer e qual que é o valor daquilo para o desenvolvedor. E com essa compreensão, fica mais fácil ele determinar entrega, priorizar a tarefa dele, porque ele está ciente, no final das contas, o que precisa ser entregue dentro daquela história. E aí, um outro exemplo, aí, passando por critérios de história, existe uma técnica, ela é até de desenvolvimento, orientada no comportamento do usuário, que muito se aplica para a escrita de cenário de teste, mas que pode ser aplicada para a escrita de critérios de aceite das histórias de usuário. O nome da técnica é BDD, e essa técnica se baseia em descrever o comportamento do usuário e o resultado esperado, seguindo os passos abaixo, que é o dado, quando, então, que seria o dado seria um pré-requisito, o quando seria a ação que o usuário vai executar, e o então, o resultado que o usuário ele vai esperar do sistema como resposta daquela ação que ele fez, daquele comportamento que ele teve ali com a funcionalidade, com o sistema. E aí, eu seguindo um outro exemplo aqui, da mesma história, eu escrevi um cenário para ela, né? Aí, dentro dessa história de fazer o saque, pode ter vários cenários. Vou passar melhor esses cenários. Mas o cenário principal, que seria o cenário que vai cobrir essa entrega de valor, seria esse primeiro cenário, que é um cliente comum fazendo saldo. Comum, com saldo na conta. Então, dado que esse cliente comum, com saldo atual na conta de R$200, quando ele solicitar um saque de R$100, ele deve efetuar o saque, e o saldo da conta deve ser atualizado para R$100. Quando você escreve dessa maneira, o critério, você está prevendo a ação do usuário e o resultado. E você não corre o risco de, por exemplo, se você fizesse uma descrição breve lá, faz a descrição da história, e aí no critério de aceite, por exemplo, você coloca que o usuário deve realizar um saque em dinheiro, no caixa eletrônico, ponto. Você não estabeleceu uma pré-condição de que o usuário precisa ter o dinheiro na conta. Então, dá a entender que um usuário que não tenha o dinheiro, o saldo, por exemplo, ele poderia fazer. Se você não coloca a condição aqui que depois do saque o saldo dele precisa ser atualizado, você vai causar um outro problema, que é o usuário fazer saque e o saldo dele nunca ser atualizado, e ele vai lá sacar R$100 toda hora. Porque você não previu o comportamento e as ações, você colocou uma descrição breve. E aí, assim, isso para o desenvolvedor conta muito. Quando eu estava fazendo esse trabalho de analista, trabalhando como analista de QA, que eu pegava as histórias para testar,
A gente deparava com muitos pontos que às vezes ia testar e falar assim, e agora? O que o sistema vai fazer? E às vezes não tinha uma tratativa para um comportamento do usuário. Então, quando você utiliza dessa técnica, você consegue prever alguns comportamentos e fazer algumas tratativas. E com esse fluxo principal que a gente descreveu aqui primeiro, você já faria a entrega de valor da história, que é o usuário comum, com o saldo, aí você cria a pré-condição. Quando ele solicita o saque, ele vai conseguir fazer isso, você entregou o valor. E você atualiza a conta dele. O cliente, geralmente, ele não vai te passar esse comportamento passo a passo, a não ser que seja um cliente mais experiente, né, ou se tem um PO lá, alguém para orientar, mas geralmente ele vai focar no que está ali na descrição, naquela entrega de valor. E aí cabe o PO a tentar mapear o comportamento desse usuário para prever junto com o cliente todos os cenários e possíveis tratativas. Uma técnica que aí a gente tem outros fluxos, esse é o fluxo principal para a entrega, só que a gente tem que prever também, quando a gente usa essa técnica, ela é boa, que ela consegue fazer com que a gente tenha a previsão de alguns fluxos alternativos. Por exemplo, um cliente comum sem saldo e sem cheque especial. Um cliente comum sem saldo solicita um saque de R$200, ele não deve efetuar o saque e deve retornar a mensagem de saldo insuficiente. Aí o que eu faço para pensar nesses fluxos alternativos? Eu questiono essa pré-condição aqui do dado. Então aqui ele tem com saldo, aqui, aí eu faço o inverso da primeira condição. Eu tiro essa condição para tentar pensar em um cenário em que o sistema trataria essa ação do usuário sem ter como correspondência essa primeira condição. Então, a gente vai aqui para um cenário alternativo, que é o cara sem saldo. E aí a gente teria outros cenários aqui, por exemplo, do cliente comum, que ele está sem saldo, mas tem o cheque especial, que provavelmente aí a tratativa seria diferente. Ele conseguiria fazer o saque e ele entraria no cheque especial com o valor que ele sacou. Então, quando você usa essa técnica do BDD, você consegue mapear melhor os comportamentos e a entrelinha daquilo que o cliente não fala, que ele acha que está implícito, e às vezes não está. E aí precisa de uma compreensão, a gente precisa tentar mapear isso. Essa técnica é muito boa, para a gente deixar isso claro com os desenvolvedores, para que eles compreendam qual que é a entrega do valor, qual que é o cenário principal ali, quais são as tratativas a mais que a gente vai fazer em cima daquilo, que precisam ser feitas, porque essa questão do saldo insuficiente, que se a gente não trata, retorna um erro na tela, o cliente ele não vai entender que faltou um cenário, ele pode achar que era algo implícito e que a gente que não fez e que faltou uma certa qualidade, uma certa atenção. Então, essa é uma técnica muito boa que ajuda muito a mapear cenário baseado completamente no comportamento do usuário. É você parar e pensar como o usuário vai agir para fazer aquela funcionalidade, para executar aquela ação e conseguir utilizar aquela nova funcionalidade que está sendo implementada. E aí a gente corre o risco assim, é impossível você prever todos os cenários, mas quando você utiliza de algumas técnicas, você passa por uma grande cobertura. E a gente já tive experiência de, às vezes, o usuário fazer algumas ações que eram impossível prever e o próprio cliente reconhecer isso. Olha, o cliente falar, olha, isso aí não dava para a gente saber que o usuário ia fazer isso. Então, assim, a gente tentava mapear o máximo para a gente ter uma cobertura ali na qualidade dos fluxos que o usuário vai poder executar ali dentro do sistema, prevendo todas as tratativas. É uma excelente técnica e, assim, ela é muito fácil. Depois que você pega o hábito de escrever os critérios da história, no início é um pouco chato, você tem que pensar um pouco, vai dar um pouco de trabalho, mas depois que você pega a prática, você escreve esses critérios muito fácil, muito rápido. E aí isso também, além disso, ser insumo para um teste automatizado. Geralmente, cenários de teste automatizados são usados baseados nessa técnica. Então, se você escreve uma história seguindo essa técnica como critério, no futuro, se o projeto for receber um teste automatizado, você tem a parte do documento desse teste toda pronta. É um ganho aí lá no futuro também, além de ter essa compreensão maior e essa cobertura maior de cenários dentro da história. E aí, quando a gente não tem essa prática, a gente escreve uma descrição breve, deixando muita abertura, pode acontecer. Isso aqui
eu trouxe um exemplo mais no extremo mesmo, isso aqui era impossível prever, mas de algo que aconteceu com o Pix. Olha só, a postagem do cara: quero ver agora se alguém do Basta Soft não fica pronto nunca, escopo fechado é um mito, necessidades novas sempre vão surgir. Quem imaginaria que seria preciso uma função para bloquear o Pix? Aí o cara comenta aqui, meu primo terminou com a namorada porque ela traiu ele, aí ele bloqueou em tudo, aí ela, para conseguir falar com ele, começou a mandar Pix de 1 centavo com mensagens pedindo desculpa. Agora ele quer saber como se bloqueia um Pix. Alguém sabe? Cara, possivelmente não tem como fazer isso. O Pix ele foi feito para transferência de dinheiro, não para atender. Mas a capacidade promove, às vezes, a capacidade do usuário. O usuário vai muito além do que a gente pensou, então a gente tem que tentar prever o máximo de cenário possível para que a gente tenha uma qualidade bem, bem grande aí dentro do produto. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Alguém quer pontuar? Alguém tem alguma sugestão de escrita de história usando uma outra técnica? Na verdade, eu queria perguntar. Boa noite, pessoal. Nesse caso, você mapeou os fluxos alternativos, né? Se, por exemplo, você não tivesse mapeado os fluxos alternativos, você teria que criar histórias de usuários diferentes? Não entendi bem. Como assim? Para cada fluxo uma história? Isso. Por exemplo, você colocou que o cliente comum sem saldo aconteceria, né, um fluxo diferente do cliente comum com saldo. Ou então, por exemplo, poderia ter um outro cenário, um cliente com saldo no cheque especial seria um outro cenário também. Uhum. Se você não tivesse colocado como fluxos alternativos dentro dessa história, você colocaria, por exemplo, como histórias diferentes? Não, porque o objetivo, a história, ela falou, o cliente faz saque em dinheiro, ele não determinou o tipo do cliente. Ou você poderia ter quebrado em cliente comum faz saque em dinheiro e cliente, sei lá, com cheque especial faz saque em dinheiro. Poderia ter quebrado nessas duas e tratar os cenários diferentes, os critérios dentro de cada uma. Não sei se eu respondi. Sim. Tem alguém, gente, que quer falar mais alguma coisa? Eu cheguei a ver algo semelhante assim, um tempo atrás, mas era um jeito de contextualizar. Não sei se você já viu aquela forma de eu como persona, né? Quando eu estou fazendo certa coisa lá, quero que aconteça isso para que eu tenha certo valor, né? Isso lá naquela época que eu vi sobre o Leandro Rezende, ele apontou um job story dessa maneira. Aí, assim, então, só para acrescentar, eu não conhecia dessa forma. Acho até que vale, assim, por exemplo, no caso aí, ele fica um pouco mais bem acentuado as coisas. Você determina um fluxo principal e um fluxo alternativo, né? Mas ambos são válidos. Não, beleza. Bacana. Aí, pessoal, são técnicas que a gente utiliza, assim, mas vocês podem acrescentar ou sugerir também outras, fica à vontade. Vou passando para uma outra questão. Especifique sempre e o máximo. Regras de negócio não atende lógica, mas o contexto de negócio. E aí eu trouxe um exemplo aqui, esse card, esse print que eu tirei, é de uma transação de uma venda no PV, que é o plano de venda do projeto da Veli que eu atuo atualmente. Esse janeiro, gente, desculpa o dog aí, só um momento. Então, voltando aqui, esse janeiro já é a abreviação do mês de janeiro mesmo, e o ano 2021. O período, quando tá preenchido aqui, corresponde a dias, irá compor aquele período preenchido acima, que é 1/31. O que acontece? Uma pessoa olhando, a grosso modo, sem entender do negócio, ela poderia trazer algumas validações aqui, ou deixar em aberto, não especificar isso na história, de, por exemplo, início e fim.
teoricamente, início, ele não pode ser maior que o fim. A gente está falando de dias de mês. Teoricamente, não pode. Pela lógica, não poderia. Mas, dentro do nosso projeto, para esse cenário aqui, a gente pode fazer isso, porque esse card representa o desembarque de um navio, e ele pode começar no dia 28 de janeiro e terminar no dia 1º de fevereiro. E eles entendem que esse 28, a data início corresponde ao mês que está setado, e o fim vai corresponder a outro mês. Então, se você não especificou que isso poderia acontecer, às vezes o usuário, o desenvolvedor, sendo proativo, poderia ter criado um bloqueio, se você não especificou, e aí fica aquela coisa assim, tipo, não, como é que eu falo com o desenvolvedor? O cara foi proativo, em nenhum outro cenário, o cara teria recebido nota 10, né, por ter feito a implementação e ter pensado nessa validação. Mas no cenário aqui não seria o caso, porque não faz sentido. Então, logicamente, não faz sentido essa validação. O certo seria realmente a data início não poder ser maior que a data fim, mas pro contexto do negócio, isso pode acontecer. Então, a gente tem que ter um certo cuidado em tentar especificar o máximo. Campos, por exemplo, essa data vai poder ser maior que essa, esse campo ele é obrigatório para esse passo acontecer. Validações desse tipo precisam acontecer, precisam ser especificadas, porque quando você deixa em aberto, você abre a margem para o desenvolvedor atuar da maneira mais lógica, às vezes, que parecia para ele ali, e às vezes o lógico não atende o contexto do negócio. Aí a gente se atentar na hora, porque acontece essas questões, e aqui foi até, eu trouxe até esse exemplo, porque foi recente, o desenvolvedor, quando fez isso, a gente passou com ele, mas aí eu escrevi um caso de teste para a gente estar com um analista de QA que está fazendo a automação dos testes, e aí eu tinha escrito que deveria aceitar a data início maior que a fim. E ele me chamou e falou assim, Mário, não tá errado isso aqui não deveria acontecer. Aí eu falei, não, cara, não tá errado não, eu expliquei para ele, eu falei assim, não, faz sentido, ele achou que eu tinha escrito errado a pergunta dele, porque olhando logicamente, o certo seria não aceitar, mas para o contexto do negócio faz sentido. Então a gente precisa especificar porque às vezes a regra do negócio ela não tem um sentido muito lógico, mas atende o que o cliente precisa. Ô Mário, e só um comentário, fazendo um parênteses com a questão do cliente aí, às vezes se a gente não especifica e o desenvolvedor não desenvolve, né, esse critério de aceite aí no sistema, às vezes na hora que o cliente que vai receber o sistema desenvolvido pegou para testar, para utilizar, quando ele vê que não tem aquilo, ele vai achar que está errado, mas na verdade não, a gente não mapeou e não foi desenvolvido, né? Exato, aí a gente tem aquela questão, é bug ou é melhoria? Aí entra numa outra discussão que vai acontecendo, e na verdade às vezes é um gap ali de entendimento, uma coisa não especificada. Por isso que se você tiver informação, sei que dá mais trabalho, mas não deixe de anotar na história, isso faz toda a diferença para o desenvolvimento e para a validação disso depois. Aí uma outra, alguém tem alguma coisa mais, gente, para pontuar sobre sobre especificar, sobre a história? Então, vou passar aqui. Homologações, divisor de águas. Identifique possíveis gaps de entendimento. Uma prática que eu tenho aqui no projeto, é uma dica que eu trago mais para vocês, não tem um embasamento, mas são rotinas que eu criei aqui dentro do projeto e que traz alguns ganhos que eu gostaria de passar para vocês. Não sei se vocês têm essa agenda, se vocês fazem esse tipo de trabalho, mas estabeleça homologações. Comprometimento do time em liberar versões instáveis durante a sprint e somente no fim. O que eu faço aqui dentro do projeto que eu atuo? Quando começa a sprint, eu programo um e-mail para enviar para os meninos. Eu marco 2, aí vocês podem, de acordo com a necessidade do projeto, fazer da melhor maneira que vocês acharem. Se for também válido para o projeto, aí vocês avaliem. Eu programo 2 e-mails, um para uma data mais ou menos no meio da sprint e uma data faltando 1 ou 2 dias para review. Um e-mail pedindo para que eles
subam para o ambiente de homologação aquilo que eles já fizeram, as histórias que já estão prontas, para que eu possa homologar. Porque aí, com isso, você cria o comprometimento do time em liberar versões estáveis durante a sprint, não somente no fim. Então, você se programa ali para homologar e você faz aquela homologação no meio da sprint. Então, você tem a preocupação dos desenvolvedores em ter algo instável, não só no final da sprint, correndo o risco de chegar e acontecer algum problema e chegar na review, as coisas estarem desorganizadas. Você tem como benefício, quando você faz essa homologação, o feedback para o time sobre aquilo que está sendo desenvolvido, que pode ter um gap de entendimento. A gente tenta, né, escrever as histórias da melhor maneira possível, mas às vezes ainda falta alguma coisa, ainda fica alguma dúvida, e às vezes, se você não faz essas homologações, chega na review que esses pontos são levantados, que você vê que o desenvolvedor às vezes não fez a implementação da maneira correta, ou deixou passar algum ponto do critério, que às vezes até estava na história, mas passou despercebido por ele ali. Aumentar a confiança do time para a apresentação das histórias na review. Assim, a gente percebe aqui no time que quando eu homologo as histórias antes, os meninos eles ficam bem mais tranquilos para apresentar, porque eles sabem que eles fizeram alguma coisa, que aquilo já passou por algum crivo ali, então eles ficam mais tranquilos, e a gente tem a garantia da qualidade da entrega antes da review com o cliente. Então, no mínimo, a entrega de valor, você consegue garantir que ela vai ser feita, porque você fez uma homologação junto. Então, assim, às vezes pode ter um botão desalinhado, mas a entrega de valor ali, você vai ter certeza que ela vai estar lá no final para o cliente, que é o que importa para ele. Dicas para homologar. Aí como que eu homologo essas histórias? Eu começo pelo layout, antes do fluxo, caso exista. Por que eu faço isso? Porque às vezes a gente, como PO, a gente vai lá no valor da história, a gente quer entregar aquilo. E você passa, e aquilo está funcionando perfeitamente. Só que aí, quando o desenvolvedor, isso já aconteceu comigo, ele vai apresentar o layout lá na review, e você fala, nossa, o botão tá torto, a tabela tá meio desalinhada, e você foi tão focado naquela entrega de valor, naquele ponto, que você deixou passar. Então, eu faço o seguinte, eu começo pelo layout e anoto, vou anotando, olha, sei lá, esse aqui tá desalinhado, esse aqui não tá de acordo com o layout não, e vou anotando. Aí depois eu passo pelo fluxo principal e os alternativos, que eu mapeei, eu valido cada critério e eu vou comunicando com o time. Por exemplo, se a história, o valor dela, o fluxo principal dela, ele foi atendido, os critérios estão ok, e aí eu tenho uma quebra no layout, eu não fecho a história, mas eu só anoto para os meninos e falo assim, olha, tem uma questão lá no layout, quando você terminar as histórias, volta lá. Por que quando ele terminar? Porque às vezes aquela história em priorização, ela é a quarta história. E aí você tem uma história abaixo dela que é a quinta. E às vezes o cara, para corrigir o layout, ele vai perder um tempo sem que ele já está trabalhando ali na quinta e o valor da quarta já foi entregue. Então, às vezes é melhor, se for uma coisa simples, ele voltar só no final. Não compensa você parar ele ali para ele corrigir uma coisa daquela história. Agora, se a entrega de valor daquela história não está ok, aí você tem que parar ele, porque em ordem de prioridade, a quarta história tem que ser entregue primeiro antes da quinta. Se tiver algum problema, se você entrega a quarta e não entrega a quinta história. Então, eu não fecho, eu passo, se for layout, coisa simples, eu anoto para eles voltarem depois, e se o valor tá tudo ok, aí eu fecho a história. E aí só fecha a história se todos os critérios forem atendidos. Então, você passa por todos os critérios que você descreveu ali e só fecha nesse caso. Eu não fecho se não passar, eu deixo lá, anota a pendência, se precisar ir para outra sprint, passa, por quê? Se você deixa às vezes um critério, alguma coisa ali, fecha a história, cria outra, pode faltar ali com aquilo o comprometimento do desenvolvedor, sabe? De tipo, olha só, faltou um critério e abre outra história. Não abre outra história, faltou um critério, a gente vai puxar a mesma história para a gente continuar nela na próxima sprint, porque alguma coisa falhou ali. Então, essas são algumas dicas de algumas agendas que eu tenho de homologação, de como que eu faço para testar aí, de experiência que eu já tive como QA, e eu acho que podem ajudar todos vocês aí no dia a dia. Aquilo que for válido para vocês, fique à vontade para usar. Se vocês quiserem também levantar alguma coisa, pode falar, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, algum ponto?
Não? Então tá ok. Tá, vou passar para a Laura aí, que ela vai fechar para a gente. Bom, pode deixar essa imagem mesmo, Mari. Pessoal, a gente queria muito agradecer vocês. Foi muito bom assim, ter esse momento para passar, compartilhar com vocês as práticas que a gente tem atuado. A gente trouxe essa frase aí para fechar, porque as empresas elas existem para criar e preservar seus clientes, não para criar produtos como muita gente imagina. Os produtos são efêmeros, ou seja, eles vêm e vão, mas os clientes não. Então, assim, não adianta a gente desenvolver o melhor produto do mundo se ele não tem usuário, se ele não tem cliente. A gente tem que ter um olhar muito voltado para os nossos clientes, né, para entender o que eles precisam também e como pessoas. Então, essa é a nossa mensagem final. Muito obrigado por vocês terem dedicado esse tempo aí conosco, né, Mari? Desculpa ter passado do tempo, viu, pessoal? É verdade, a culpa é minha, do tempo foi eu. Mas muito obrigada mesmo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma contribuição aqui, a gente está super disponível. Se vocês quiserem também compartilhar alguma coisa, que a gente compartilhe algum material que a gente utilizou aqui, a gente está super disponível. Gente, vocês estão muito de parabéns, viu? Sei que é muito difícil falar em público e apresentar as coisas que a gente trabalha, o que a gente acha que está fazendo de certo. Então, vocês estão muito de parabéns de ter coragem de vir aqui e apresentar isso pra gente, viu? Muito obrigada. Não é coragem, é nozes. Olha. Tô brincando, gente. Tinha que ter um merchan final, né, gente? Merchan, todo mundo pode fazer. E ainda ela falou que tava de olho na vodka quando eu chamei ela. Ela falou assim, eu vou trocar na vodka lá. Pessoal, se vocês me permitem, eu queria destacar aqui o quão orgulhoso eu estou aí da Mari e da Laura. Eu acompanhei a entrada delas dentro da UASE e sei que não foi fácil o trabalho para elas. A história delas aqui dentro da UASE é muito bonita e fico feliz de saber que elas estão atuando em projetos desafiadores, estão se desafiando no dia a dia, estão entregando resultados legais, estão compartilhando conhecimento com a gente e principalmente conhecimento de qualidade aí, e se desafiando aí, se prontificando a compartilhar com a gente. Então, parabéns, meninas. Muito obrigado aí por compartilhar esse conhecimento com a gente hoje. Estou muito orgulhoso e que a gente possa aproveitar isso aí e compartilhar com os demais colegas. Obrigada, Jeff. Valeu, Jeff. Muito obrigada.